pessoa precisa do quê? Da saúde pública municipal, que também é limitada, da educação fundamental, que é isso que o município busca, da infraestrutura, do emprego. Então, esse tipo de política é que é interessante. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pela entrevista. Este ano a gente vai ter uma renovação de grupos políticos em pelo menos 6 cidades aqui da nossa região. Itajaí, Balneário, Camboriú, Itapema, Penha e Bombinhas. Quais os impactos dessas mudanças para a nossa região? A alternância de poder no regime democrático é sempre muito positivo, né? A gente traz, às vezes, algum modelo de gestão que, de repente, teve uma intenção, um trabalho intencionado, de repente, em determinada frente, e com a alternância de poder se renovam as lideranças, e é importante, eu acho que é basilar para o processo democrático. Nós estamos aí, inclusive, numa discussão sobre reeleição, e nunca se discutiu sobre reeleição também nas eleições proporcionais, ou seja, nos cargos aí dos parlamentares. Isso daí é uma coisa também que o Brasil tinha que avançar um pouco nessa discussão, né? Para que haja aí, nós temos aí vários mandatários, até que realizam um excelente trabalho. Mas nós temos que ter essa renovação também no Legislativo para trazer novas ideias, novas soluções, novos direcionamentos, e isso a gente vai ter com a alternância de poder, né? E a alternância de poder, além de ser saudável para o processo democrático, ele faz com que renasçam aí e, na verdade, se lancem novas lideranças. E aí as soluções podem ser talvez mais inovadoras. Então, eu acho que faz parte aí desse processo eleitoral. Que bom que isso acontece, mas ainda estamos limitados. Estamos limitados porque ainda a reeleição é um processo forte na campanha eleitoral, né? Geralmente o primeiro mandato todo mundo vem com muito gás, não há tanto um desgaste. Não que o segundo mandato não seja bom, às vezes é muito bom, mas há um desgaste do período daquela liderança frente a um poder. Então, com a alternância de poderes, com essa renovação, talvez seja positivo. Nós tivemos isso mais ou menos também em 2016, teve uma grande renovação, mas é preciso que se continue esse processo. Esse movimento, para que também tenha um número X de reeleições na Câmara de Vereadores, ele já avançou ou ainda é uma ideia assim, mais abstrata? É uma ideia muito abstrata, uma ideia muito vaga, né? Porque, na verdade, até quem discute isso daí é o próprio Congresso, né, que tem o seu interesse particular. Então, realmente tem que ser algo de externo para poder forçar esse movimento. Tinha que ser realmente um processo onde se desse justamente pela sociedade civil, tinha que se organizar, a própria OAB, nesse ponto, tinha que colocar o dedo na ferida, eu entendo, né? Porque só tratar da majoritária é muito pouco, né? Nós estamos falando aí em estender, talvez, o mandato dos cargos do executivo, né? E não se fala, não se comenta, parece que é um tabu se falar sobre reeleição nos cargos do Legislativo. E nos cargos do Legislativo, um outro partido acenou que iria nessa vertente, mas a coisa vai mudando. Além das maldosas fake news, esse ano a gente também vai ter um ano com uma eleição com um elemento que pode também interferir e confundir o eleitorado, que é o uso da inteligência artificial, né? Como o senhor avalia a combinação de fake news e inteligência artificial no processo eleitoral? A inteligência artificial, na verdade, como qualquer outra tecnologia, né, ela é criada com uma finalidade positiva. No caso da inteligência artificial, em auxiliar, por exemplo, o processo eleitoral, né, nas campanhas, na propaganda eleitoral, ela, de certo modo, ela está autorizada. Mas o problema é quando a inteligência artificial, a tecnologia, ela acaba vindo com outros fins, que seriam os fins escusos, assim. Nesse caso, é o que a gente acaba utilizando aí alguns aplicativos de inteligência artificial para desenvolver trucagens.
né? São montagens realizadas com o áudio, com a voz. Por exemplo, nessa conversa nossa, por exemplo, a minha imagem e a minha voz pode estar sendo utilizada para falar outro conteúdo. E essa montagem de outro conteúdo, quer dizer, eu falar uma coisa que eu não disse, né? Essa montagem, essa trucagem, ela é muito perigosa. A Justiça Eleitoral está de olho a respeito disso daí, é o que é o chamado deepfake, né? E é uma coisa que nós vamos ter o enfrentamento mesmo nas eleições municipais. Aquele jogo que a gente conhece, que ocorre, né, infelizmente nas eleições, que é aquele jogo noturno, aquele jornal que às vezes era publicado ali de forma às escondidas, com determinados assuntos, aquela pesquisa não registrada, mas que era solta na madrugada, como se fosse uma pesquisa real, né? Isso daí é o avanço da tecnologia trazendo hoje o que a gente chama de deepfake. Só que o deepfake é mais perigoso, porque ele tende a enganar melhor as pessoas. Eu vou usar, por exemplo, a credibilidade de um jornalista, por exemplo, para falar que determinado candidato fez algo reprovável, né? E aquele jornalista aí falou um outro assunto, ele fez um comentário sobre outra situação, só que com a utilização da inteligência artificial, eu vou conseguir fazer com que ele fale aquilo que eu quero que ele fale. A Justiça Eleitoral e a polícia, ela tem ferramenta, ela está preparada para lidar com isso, para desmascarar, então, esse uso da inteligência artificial de forma maldosa? Nós temos ali algumas ferramentas para denunciar, né, a respeito desse tipo de trucagem, só que o problema a tecnologia está avançando muito. A gente sabe, por exemplo, que às vezes numa montagem de áudio e vídeo, o sincronismo entre áudio e vídeo às vezes não fica tão bom, mas a cada dia está cada vez melhor. Então, depender da ferramenta, a pessoa que tiver um ouvido, assim, digamos, não for uma pessoa da área, vai entender como aquele conteúdo verdadeiro. O problema são as ferramentas que são limitadas. Então, assim, é lógico que chegou um tipo de notícia nesse sentido, a Justiça Eleitoral, ela vai de imediato mandar o servidor excluir aquilo ali, né? E é lógico que nós temos os aplicativos de mensagem que tem uma limitação hoje de retransmissão, quer dizer, eu pego uma notícia e encaminho somente para mais uma pessoa, mas existem as fazendas de bots, por exemplo, que são os robôs que vão encaminhar isso para muita gente, e até você conseguir parar isso daí, esse é um desafio. Então, por mais que você busque lá o responsável, se essa notícia, se esse deepfake, né, essa montagem, ela sai, por exemplo, a uma semana de um resultado de uma eleição, isso daí pode ter um efeito devastador numa campanha. E aí o resultado, e aí quem foi beneficiado? Nós temos aqui nas cidades da região não menos do que 3 candidatos. Não são só apenas 2 candidaturas concorrentes. Geralmente nós temos aí 3 para mais, né? Nós temos cidades até com 6, 7 candidatos. Então o que vai acontecer nisso daí? Em quem que vai ser beneficiado? Porque você não sabe para onde o eleitor vai gerar. Então determinado candidato foi prejudicado, né? E qual que foi beneficiado? Talvez aquele que fez não foi o beneficiado. Então você não vai conseguir achar a culpa de quem não fez o ato. O que acontece é que essa pessoa vai ter legitimado a sua eleição. Você não vai conseguir anular uma eleição. Então eu vejo realmente com muito, muito perigo. Tomara, a gente está torcendo para que haja um movimento para que as pessoas evitem, né, realmente utilizar desse expediente. Marcelo, muitos candidatos aqui da nossa região, eles rejeitam a figura do presidente Lula e tentam colar sua imagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O senhor acredita que a figura do Bolsonaro ainda tem um peso decisivo em uma eleição municipal? Vem se mostrando, né, cada vez mais aí, essa permanência da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui na nossa região é notória, até não só pela votação que teve, mas porque os grupos se alinharam dessa forma. Então nós temos grandes grupos que fortaleceram o partido vinculado ao ex-presidente, né? E também os partidos aliados também do ex-presidente que acabam, de certa maneira, andando junto.
É lógico que quando a gente vai para o interesse local, há divergências assim que são gritantes. Então, nós podemos ver na esfera nacional, por exemplo, o Partido Republicano, que é um partido que anda muito junto com o PL, mas nós temos cidades aqui da região que está divergente totalmente, de forma extremada, com o PL. Né? Então, esse tipo de federação não funciona muito bem nos municípios. Em Itajaí, a gente teve 2 famílias revezando o poder durante cerca de 30 anos, né? Era Bellini ou Morastone a cada 8 anos, ali com reeleição, né? Essa é uma das eleições mais importantes para a cidade, já que a gente vai significar um novo rumo, uma mudança, né? Quais os fatores determinantes para que os candidatos busquem vencer essa eleição? E o senhor arriscaria mencionar se a gente tem alguma chance aí de quem vai ser o vencedor? Ou quem tem mais chance, né? Eu analiso aí as candidaturas, né, com experiência em algumas campanhas que a gente acabou participando e tal, né, são algumas campanhas sucessivas aí, na verdade desde pequeno, porque o pai também tem uma história também na política no estado do Paraná, né, vereador em 3 municípios diferentes e tal. Então, o que acontece? Eu acredito muito que essa renovação também ela vem do externo. As pessoas estão um pouco mais conectadas com o que está acontecendo, principalmente no processo eleitoral. Eu acho que existe uma tendência, de certo modo, a se rechaçar essa permanência de famílias, né, de poderes. Daí nós tínhamos lá atrás aí alguns até codinomes para isso, né, para essa permanência, passado de pai para filho, filho para neto, então vinha de gerações e gerações. No estado do Pernambuco, por exemplo, né, nós temos lá quase 8 gerações à frente do poder, né? Quer dizer, nós estamos falando desde ali do início da República. Aqui na cidade, na região, a gente vê que o quê? As pessoas querem ver quem tem a solução mais viável, né? Quem se demonstra realmente como um fato novo. Já que há essa ausência da participação do tradicional, então quem vai ofertar a solução mais inovadora? E a solução mais inovadora vem sendo apresentada aí por candidatos talvez não muito familiares, né? São pessoas que estão vindo do legislativo, que têm uma experiência interessante, alguns, né? E essa mistura, é lógico que infelizmente, o debate nacional ele vai um pouco direcionar a discussão local. Mas para as pessoas, esse debate é interessante, né? Você discutir ideologia, discutir, por exemplo, o armamento, né? Que não é competência, as pessoas têm que ter entendimento disso. Não é o prefeito que vai decidir se vai ter armamento, se vai ter aborto, né? Se é favorável a determinado tipo de ideologia e aplicar ou não dentro de uma unidade escolar, né? A pessoa precisa do quê? Da saúde pública municipal, né? Que também é limitada, da educação fundamental, que é isso que o município busca, da infraestrutura, né? Do emprego. Então, esse tipo de política é que é interessante, mas nós vamos estar, e isso já está desenhado, diante de um debate nacional dentro dos municípios. Isso daí já está um pouco escrito, digamos assim. Em Balneário Camboriú, o prefeito Fabrício ele escolheu um caminho desafiador para eleger um sucessor, apoiando, né, um candidato ainda desconhecido do grande público, mas ele tem um viés evangélico e também conservador. O senhor acredita que ele conseguirá transferir os votos necessários para eleger esse candidato que ele escolheu? Olha, e muito importante em relação a esse candidato é que ele já nasce com uma campanha com uma envergadura, né? Ele tem são vários, o prefeito conseguiu montar uma coligação com vários partidos, né? São vários candidatos a vereadores exponenciais, quer dizer, aqueles que têm uma expectativa realmente de voto muito grande. Haja vista o filho do ex-presidente, candidato a vereador no município,
né? Essa força realmente e essa importância que o público evangélico deu para a política, isso é fundamental e eu acho que é legítimo até, mas se isso vai se reverter realmente em votos, são outros candidatos que têm realmente experiência e vinham fazendo um trabalho. E aí a questão não é só a transferência, que tem uma popularidade muito grande, o prefeito atual, mas também é ver que os opositores, digamos assim, né, acabam o quê? Trabalhando no desgaste de um mandato de 8 anos. É desgastante, né? É difícil você falar que, olha, um gestor acabou os 8 anos com uma aprovação alta, né? E não tenha problemas, né? Problemas toda gestão acaba tendo. Agora, a questão de você fazer a transferência, quem tem esse poder de transferência? Né? E, além de tudo, o trabalho que vem sendo realizado por opositores. Nós temos candidatos agora realmente devidamente formalizados que já vinham fazendo um trabalho já com a expectativa, né, de ser candidatos nessa eleição há 2 anos, pelo menos. Então, quer dizer, já vinha formando um grupo, já vinha formando uma base, já vinha visitando aí os bairros. Então, é difícil você, é desafiador para o candidato, né, do governo, né, até porque ele surgiu às vésperas ali do final da janela partidária. Então, é um desafio muito grande. Marcelo, tu falou do filho do ex-presidente, né, o Jair Renan, que vai concorrer à eleição como vereador. O senhor acredita que ele tem uma certa vantagem em cima dos outros candidatos de Balneário Camboriú? Sim, a gente vê, por exemplo, pelo menos a tendência, né, é que Balneário Camboriú é uma cidade, assim, um município que teve uma votação muito grande, tem essa bandeira da direita, tem essa bandeira do conservadorismo. A votação do ex-presidente aí foi exponencial, foi, né, muito grande, e a gente sabe que existe uma ligação, né, umbilical com todos os candidatos que têm um alinhamento com o ex-presidente. E essa votação que pode ser expressiva também no filho do ex-presidente, ela já foi demonstrada isso na eleição, na última eleição, né? Nós tivemos aí candidato com tornozeleira que foi eleito, né? Nós tivemos vários candidatos aí que foram nesse sentido, e alguns até por conveniência, mudaram ali, né, na última hora para determinado partido, para ganhar a empatia daquele público, sem, na verdade, ser alguém que representa aquela bandeira. Agora, se a gente analisar filho do ex-presidente, quer dizer, ele vai significar muito nesse sentido. Então, há uma expectativa, pelo menos é o que se comenta muito naquela cidade. Mesmo com o exemplo que a gente teve no estado de Santa Catarina, a gente teve o Carlos Moisés, o governador, que foi eleito justamente na onda da figura, né, do ex-presidente Bolsonaro, não conseguiu se reeleger porque, né, acho que não entregou a contento o que a população esperava, ou houve muita pressão política, mas não houve a reeleição. Mesmo a gente tendo esse exemplo aqui, pertinho de casa, de que nem sempre tu votar na pessoa por conta da figura de um ex-presidente, tu acha que vai ser determinante, que vai ainda influenciar tanto assim? Como nós estamos hoje vivendo, né, nessa polarização que é cada vez mais acentuada e cada vez mais interessante, principalmente para a classe política, né, não se engane o público, né, é interessantíssimo que essa polarização continue, né? Isso daí é histórico. Se as pessoas buscarem na história, vão ver que é interessante para a classe política que haja essa divisão, porque sempre vai haver um grupo que representa determinado setor, pelo menos ideologicamente falando. No caso, por exemplo, do ex-governador Moisés, isso ficou claro ali, logo no início do mandato, mais ou menos ali durante a pandemia, né? Que houve ele se contrapôs ao grupo do qual ele se originou. Então ele se afrontou, não compartilhava da mesma ideia. Então, nesse momento, ele perdeu a empatia do setor, da sociedade, dos eleitores desse grupo, né? E você vê visivelmente que ele foi abandonado. Então ele começou, até a votação dele foi até significativa,
porque apesar dele ter perdido esse grupo, que inclusive garantiu a eleição, né, do governador atual, né, você vê que ele perdeu totalmente, ele rompeu com esse grupo e ainda teve uma votação significativa, quase foi para o segundo turno. Né? Então, realmente ele perdeu esse suporte, digamos assim, eleitoral. 2 ex-prefeitos de Balneário Camboriú estão concorrendo à eleição lá em Camboriú, né? Que é o nosso município vizinho, né? Uma cidade da outra. Como o senhor avalia essa migração de candidatos para outros municípios? É algo assim que eu vejo que, ao mesmo tempo, pode ser uma oportunidade, porque há uma ligação umbilical entre as duas cidades, né? Uma cidade é decorrente da outra, né? E há também a ingerência da vitrine. A cidade de Balneário Camboriú é uma cidade administrada, se repete, né, dioturnamente hoje, com quase 2 bilhões, mas pelo menos em 2016 nós falávamos aí em torno de 1 bi. Né? Então, quer dizer, supera infinitamente não, mas razoavelmente o número de arrecadação do município vizinho. E o município vizinho, ele sofre pela sua extensão. Né? As pessoas trabalham e convivem ali com Balneário Camboriú, mas residem em Camboriú. Tem ali as necessidades das políticas públicas. Então, o município de Camboriú, por exemplo, ele tem hoje na sua rede municipal de ensino o mesmo número de alunos da cidade de Balneário Camboriú. Só que com uma arrecadação pelo menos ali em torno de 20% a 30% da arrecadação de Balneário Camboriú. Quer dizer, Balneário Camboriú arrecada mais, né? Tem situações pontuais e Camboriú arrecada bem menos. Então, Balneário Camboriú consegue fazer uma gestão geralmente muito impactante. É meio por decisão realmente para onde vai apontar. Então, todo dia nasce uma avenida, uma grande obra de infraestrutura, tem condições de manter um hospital municipal, inclusive com atendimento regional, quer dizer, é lógico que nos últimos anos aportou uma verba estadual, mas desde a sua inauguração em 2015, ela vem atendendo toda a região com o financiamento próprio, digamos assim. E esses 2 candidatos que tentam a eleição em Camboriú, eles vão lidar com outra verba, né, com outro orçamento no município de Camboriú, eles vão conseguir fazer essa gestão tão proveitosa que fizeram em Balneário por conta da arrecadação em Camboriú? Aí vem a solução. Primeira coisa, é lógico, a experiência conta muito, são 2 ex-prefeitos que fizeram, né, cada um a seu tempo, porque a distância do tempo também de ambos frente à gestão é um tempo considerável. Então é lógico que um enfrentou um tipo de licitação, o outro já enfrentou outras regras. Um enfrentou um tipo de regra em relação à improbidade, à responsabilidade fiscal, e o outro já enfrentou outras regras. Agora, é lógico que eles sabem que trabalhando bem em questões, por exemplo, de urbanísticas, né, há soluções talvez mais viáveis, né, em relação, por exemplo, à mobilidade. Eu acho que os 2 têm experiência, porque realmente é sempre um gargalo muito grande. Balneário Camboriú recebe muitos visitantes, então essa experiência pode contar. Agora, de outro modo, demonstra também que o quê? Balneário Camboriú, pela sua estrutura, pela sua arrecadação, ela vai ser sempre uma vitrine para Camboriú. Então, pode ser que algumas gestões que foram positivas em Camboriú não tenha tanto expoente, né, do que você ser um prefeito de Balneário Camboriú. Sim. Marcelo, Itajaí também tem um candidato com base eleitoral em Jaraguá do Sul, mas que veio morar para o litoral recentemente para tentar justamente, né, a eleição municipal na cidade, né? O Carlos Chiodini também é deputado federal. Essa experiência pode ter alguma vantagem na corrida eleitoral? Sim, até porque o deputado federal, né, ele acaba tendo vários caminhos junto aos ministérios, que é onde realmente vem os recursos. Né? Às vezes um município que tem uma intervenção aqui federal, como um porto, né, tão grande, tem uma participação direta do governo federal, tem que ter uma porta aberta, tem que ter um caminho, uma janela aberta ali com o governo federal. Eu acho que é importantíssimo.
é o município que mais arrecada, né, que na verdade mais contribui na arrecadação do Estado. Então, tem o Porto tem um potencial incrível a ser explorado, né? A mão de obra ligada ao Porto, e aí, por consequência também, toda uma cadeia aí de comércio, né? Depende diretamente do Porto. E, além de tudo, né, nós somos cortados aqui por vias federais. Então, assim, até a gente esse candidato vem demonstrando realmente até algumas soluções mais inovadoras e encontrando caminhos já próximos aí para poder buscar apresentar algumas soluções. Então, visivelmente, né, e isso daí até tem repercutido. Nós temos visto aí, recentemente saiu até inclusive pesquisas nesse sentido e tal. Então isso daí pode ser realmente talvez uma carta na manga, né, uma vantagem de ter essa experiência de trabalhar com o legislativo. Os comunicadores também têm ganhado espaços nessas eleições municipais. Temos comunicadores concorrendo em Itajaí, o Osmar e o Rubens Angioletti, né? E também temos em Balneário o próprio candidato a prefeito, apoiado pelo prefeito Fabrício Oliveira. O Peter Lee também é comunicador, né? Além de vários candidatos que estão se mostrando aí para vereador no legislativo também, que vem da comunicação. Por que a comunicação tem gerado tantos candidatos? Olha, nós passamos por esse fenômeno na década de 80, né? Início até a década de 90, onde nós tínhamos os comunicadores aí em vários cargos executivo e legislativo, né? Até porque aí tinha uma vantagem do que? De permanecer no ar por muito tempo, até próximo à eleição, e mesmo com uma campanha um pouco maior naquela época, de até 90 dias, e que se podia fazer muito mais coisa, esse candidato aí saía na frente. Nós tivemos uma baixa a respeito disso, né? Vieram outros tipos de liderança. E nós retornamos justamente por quê? Porque hoje a comunicação é cada vez mais exigida, né? A comunicação hoje, nós estamos aí diante das redes sociais, né? A pessoa que sabe conversar com o público tem essa vantagem, e nós temos uma outra situação que mudou. Nós diminuímos aí o tempo de campanha para 45 dias, ou seja, aqueles candidatos que estão saindo agora vão ter consideravelmente um desequilíbrio, né, para fazer as suas campanhas, do que aquele que já vinha fazendo uma pré-campanha, e muito mais ainda esse desequilíbrio em relação àqueles que trabalham na comunicação. Então, já tem a sua imagem, já fala às vezes nas redes sociais, né, já tem a sua voz reconhecida, e sabem, além de tudo, hoje, utilizar esse veículo. Então, não só esse, né, mas vários veículos. Então, ele consegue falar para multiplataforma. E isso é uma vantagem aí que trouxe, e não é só aqui na nossa região. A gente tem visto isso ao longo do país inteiro. Vários comunicadores estão aí voltando aí ao processo eleitoral. Essa mudança para 45 dias de campanha, ela é vantajosa para o eleitor? É possível? Eu acho que não é capaz de realmente você qualificar uma pessoa ou criar uma identidade com o eleitor em 45 dias. É lógico que nós temos também a pré-campanha, que ela começou praticamente desde a janela, né, onde se definiu ali quais eram os partidos, e as pessoas que já estão entendendo o processo já vêm desde lá construindo uma candidatura. Então agora só se firma o nome, firma a imagem, né, e a sua plataforma. Mas, na verdade, elas já podem fazer, já vinham fazendo quase tudo. Quem chegou a partir de agora, lançou a sua candidatura, vai ter que correr atrás. Então, realmente, para o eleitor não é interessante. Até porque o eleitor talvez não observou esse processo de pré-campanha. O pré-candidato, ok, né, mas o eleitor, ele não estava atento a isso. Então, pode ocorrer muita reeleição, apesar do número de candidatos ser menor, né? Reeleição é uma coisa que é bem possível no legislativo, e a gente até comentou sobre a questão da reeleição, de se estudar sobre uma limitação dessa reeleição. A pessoa pode ser a vida toda reeleita, né? E por quê? Porque ele já faz um trabalho no legislativo e já alimenta suas redes sociais, já alimenta a sua base. Então, claramente ele tem uma vantagem assim muito maior
em relação àqueles candidatos que estão saindo agora no início. Certo. Marcelo, em toda a região, o PL ele tinha acordos pré-eleição que não foram cumpridos. O Diretório Municipal acabou transferindo a responsabilidade para o estadual e vice-versa. O Podemos e o Republicanos também sofreram intervenções, né, nos diretórios municipais nessa eleição. Por que a ocorrência dessas manobras eleitorais tão claras? Visivelmente já se está trabalhando uma outra eleição. Geralmente é o que se fala, né, no meio político, é que o político ele já pensa na próxima, ele não pensa ainda naquela que está concluindo, ou seja, já estão em vistas aí a 2026. E baseado nisso, lógico, o PL quer se lançar à frente, quer fazer mais candidatos ao Poder Executivo, só que esses candidatos têm que ter uma estrutura, têm que ter uma história com o município. E baseado nisso, como há a construção local, né, como já vem tendo as conversas aí há muito tempo e tal, acaba havendo esse racha. Nós tivemos aí uma intervenção estadual, né, em município aqui da região, onde a direção provisória aí do Republicanos foi instituída no meio da data da convenção. Quer dizer, é um ato abrupto, tanto que a justiça reverteu, isso foi na cidade de Camboriú, né? Por mais que a estadual ainda tente, né? Ainda está tentando ali continuar essa intervenção, né? Mas eu vejo como não teve contraditório, não teve ampla defesa ali, a justiça eleitoral deve manter o entendimento, né? E acabou não respeitando esse processo, já visando o quê? 2026. Então é lógico que assim, se olha a próxima eleição, não se olha o interesse local. O Brasil, como a gente comentou ao longo dessa entrevista, ele segue polarizado, né? O senhor acredita ainda que o mandato do governo Lula pode unificar? Ou pode tentar unificar mais o país, as pessoas, tentar superar essa polarização? Eu acho que sempre os atores dessa polarização, os atores principais, digamos assim, eles, na verdade, eles trabalham ao contrário, né? É lógico que ele tentando ampliar sua massa, mas a polarização é interessante. A polarização faz com que não surja novas lideranças, novos caminhos. Então, se você pertence a determinado grupo, você vai torcer para aquele grupo estar sempre no poder, né? Se houve essa divisão no país, não foi de agora, né? É histórico isso daí. Então, eu acredito que os atores principais vão querer manter a mesma situação. Uhum. A gente viu agora recentemente, quando o presidente esteve aqui no nosso estado, né, que o governador Jorginho Melo se recusou a recebê-lo, a estar com ele, né? Como que o senhor avalia essa ação? Assim, ó, eu acho que do ponto de vista assim, político, né? É lógico, cada um analisa conforme as suas bases, então acaba se afastando. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista de interesse da sociedade, isso não é positivo. Até porque, assim, o Estado, o Estado depende muito do governo federal, os municípios dependem muito do governo federal, o município depende do governo estadual. Então, por exemplo, um governador vem aqui na cidade do Itajaí, né, lançar determinada obra, né, e um momento onde você pode, a pessoa está vindo na sua casa, então no momento onde o prefeito, por exemplo, poderia ir até o governador e pedir outras demandas para que desse uma atenção, falar realmente com a chefia, não com o secretário, né, no caso aí, não com o ministro, ia falar diretamente com o presidente, falar: presidente, nós temos determinada situação, queira ou não queira, hoje quem está no cargo, né, é ele, é assim que está posto. Então, o que tem que... Para o interesse da sociedade, não é positivo, pelo contrário. Agora, no campo ideológico, no campo das suas bases, da sua massa, ele fez aquilo que se esperava. Então, também acredito que ele ganhou pontos, digamos assim, com a sua base. Mas falta as pessoas, no modo geral, perceber que ele não está representando ele mesmo, e sim a população totalitária do Estado? Aquele momento, ele estava representando ali os desejos, as solicitações do público do Estado. Ele não estava representando ali a sua base política, a sua base eleitoral. Por isso que eu falo, ele atende a base,
mas ao mesmo tempo ele deixa ali de pedir determinadas demandas. Então ele poderia estar ali reforçando, olha, presidente, está aqui, é uma coisa bacana, está entregando, mas vamos ali resolver aquele problema, eu vou te mostrar qual que é o problema. E o governo federal tem que agir nesse sentido. Então, né, de forma assim clara, tal, urbana, os dois iriam conversar, talvez a solução viria mais rápido. Agora não, agora tem que ficar mandando o deputado, tem que ficar mandando o senador para que peça, para que intervenha, né, porque o Estado não anda sozinho. Todos os estados devem à União, só para se ter uma base. Até esses dias o Congresso votou, né, essa repactuação da dívida dos estados, aí, jogando para 30 anos, com juros menores e tal. Né? Então, assim, todos os estados devem para a União. Né? Todos os estados precisam de programas do governo federal. E aí você não consegue de forma autônoma, mesmo com um estado com pleno emprego, com um nível de equilíbrio aí entre as classes maior do que em outros estados, né? Não consegue andar sozinho. Precisa, sim, de verba federal. Todo mundo fala aqui da 470, é uma obra que precisa de verba do governo federal. O gargalo da BR-101, né? Exatamente. Se discute muito aqui a possibilidade de criar novos contornos, novos viadutos, né? Outro tipo de viaduto, por exemplo, aqui na questão da Itajaí. A BR é uma rodovia federal, a BR-101. Né? Ela é feita ela já é concedida, já está na mão de uma concessionária e precisa ter o aceite e a intervenção de quem? Do governo federal. O município não consegue sozinho, o governo estadual não consegue sozinho, porque a competência é do governo federal. Marcelo, a gente vê Balneário Camboriú, a gente teve o primeiro candidato do PV a vereador eleito, foi em Balneário Camboriú, que foi o Dário, né? A gente teve em Balneário Camboriú uma alternância de poder ali do PDT, né, ou do PSDB, que são partidos mais ali de centro-esquerda, né, ou eram mais de centro-esquerda, né? Mas, no entanto, o Balneário Camboriú ali deu uma guinada à direita e recebeu, inclusive, né, no Congresso, né, do CEPAC, a presença do presidente da Argentina, né, o Javier Milei, né? Por que o Balneário Camboriú deu essa guinada à direita? Talvez o modelo, né, tenha sido mais popularmente acrescido, porque assim, queira ou não queira, quando você acaba solucionando, trazendo as soluções às políticas públicas básicas de saúde, educação, né, você começa a querer algo mais. Há uma tendência em municípios onde o IDH é muito grande, e isso daí é estatístico. Onde o IDH é grande, por exemplo, nós temos um estado no norte do país, né, que é Roraima, onde a adesão pela direita é muito grande, porque o IDH daquele estado é alto, né, no contexto geral. No município de Balneário Camboriú também. Então, o que se acaba se visualizando? Quando eu tenho menos necessidade de política pública, né, num contexto pelo menos popular, público, assim, de divulgação, pelo menos assim, porque as necessidades ainda são muitas. Saúde, educação pública, né? As pessoas esses dias estavam reclamando ali do atendimento hospital. Então, assim, as necessidades são muitas. Só que o que acontece? No contexto geral, Balneário se vende realmente como uma cidade, digamos, que deu certo. Uma cidade que tem uma arrecadação muito grande, que tem pleno emprego, né, que tem grandes arranha-céus, a força da construção civil, a força da arrecadação, a força do setor de turismo. Então, geralmente tem essa tendência. E isso daí, se a gente olhar inclusive para países, né, para países, assim, num contexto geral, nós vamos ver também essa tendência. Então, a direita atrai muito quem está bem, digamos assim, né, e talvez a política pública do campo progressista atrai muito onde o IDH é menor. Então, conforme vai se mostrando o IDH, é só a gente fazer um levantamento, e aí eu sugiro que os leitores, né, as pessoas que estão acompanhando,
faça um levantamento estatístico na votação dos municípios onde tem um IDH considerado bom, por exemplo, no estado, né, e onde tem um IDH mais baixo. Faça um comparativo em relação à última votação presidencial. Você vai analisar que aí há esse movimento. Mas não é uma falsa ideia que passa? Porque se eu tenho um IDH bom, ele não é isolado, né? Ele vem junto com políticas públicas, com verbas do Estado. O contexto inteiro, né? Tudo que é ofertado em relação à saúde municipal, à educação, né? À infraestrutura, né? À qualidade dos serviços públicos. E é lógico que o serviço público, o município ele não faz sozinho. Ele não cuida lá da rede pública de educação sozinho. Né? Por exemplo, tem que vir dinheiro do Fundeb para ali garantir o piso do professor. Isso daí é uma verba do governo federal. Né? Então, os entes, digamos assim, por mais autonomia que eles têm, eles não têm hierarquia entre si, município, estado e União, mas eles dependem um dos outros, né? Então, realmente acaba faltando também um pouco de informação para a população, saber que assim, às vezes eu estou sendo atendido em determinado hospital, né? Ele é um hospital que foi construído pelo poder municipal, mas ele tem verba do governo estadual e tem ali o SUS. E SUS, você falou em SUS, você está falando do governo federal. Então, assim, por isso que a gente até fala que, né, na saúde a gestão é tripartite, quer dizer, tem a participação dos 3 entes. Então, para você ter ideia, você queira ou não, se você utiliza a saúde pública, você está utilizando do apoio, né, do suporte, e é um direito de todos, né, não é de graça, ninguém está falando isso, né, mas é uma obrigação, todo mundo sabe disso, mas você está se utilizando da participação dos 3 entes, ou seja, município, estado e União. Para a gente fechar, Marcelo, quais os conselhos que você daria aos eleitores que vão escolher os líderes de suas cidades para os próximos 4 anos? 4 anos. 4 anos pode ser muito, principalmente quando o eleitor ele se desvincula do processo eleitoral. Quer dizer, ele não está nem aí para o processo eleitoral. Não é simplesmente vestir uma camiseta, não é simplesmente empunhar uma bandeira, botar um adesivo no peito. Né? A campanha eleitoral você tem que ver ela para aquilo que você quer em termos do seu município. Então, uma sugestão é que verifique ali o histórico daquele candidato, verifique ali as ideias em relação ao município. Gente, município não tem gerência sobre algumas coisas que é do Estado e por exemplo, não fala de Código Penal. Né? Não vai vir reduzir a maioria ali a questão penal. Todos deveriam analisar sobre aquilo que ele realmente pode fazer. Vereador, gente, não paga luz de energia elétrica. Vereador não constrói rua, não faz posto de saúde. Vereador legisla e fiscaliza, e é importante, ele tem que saber onde é que está indo o teu dinheiro, ele tem que cobrar o teu dinheiro. O Poder Executivo, sim, tem uma autonomia para construir, mas você tem que ver se ele vai ter uma responsabilidade de pagar em dia, né? Se ele não vai construir, vai cobrar ali a conta diretamente, porque existe uma contribuição de melhoria que pode ser implementada. Você, por exemplo, pode querer aí asfalto, mas aí vem o prefeito e fala assim, tudo bem, eu vou fazer, né? Isso, eu vou fazer aquilo, só como vai melhorar para determinado bairro, ele pode incidir ali a contribuição, né? Implantar essa contribuição de melhoria. Então tem que ver se ele é responsável, se ele tem propostas no sentido de ser viáveis, né? Todo mundo promete o céu, só que o céu, infelizmente, não é o limite na execução, ele pode ser o limite na promessa. Então é importante que as pessoas avaliem bem, porque não serão só durante ali os 45 dias e aquela festa que ocorre no resultado. São 4 anos. E aí 4 anos não adianta ficar, a gente tá muito acostumado aí pelo processo eleitoral que teve, principalmente em questão nacional, de impeachment, de caçar e tal, não é bem assim.
né? Porque o gestor incompetente, você vai ter que aturar ele ali 4 anos. Né? Então, se ele tem a transparência e tem o outro viés, não é só causando, e isso daí causa também uma insegurança muito grande. Você caçar um prefeito depois de 2 anos porque ele foi incompetente, tiver ali uma câmera toda contra ele, você não vai fazer um bem pelo município, pelo contrário. Você vai ter que realinhar os grupos, vai ter uma nova eleição que custa dinheiro, que sai do bolso do eleitor, de todo cidadão, inclusive o não eleitor, né? E que vai ter um impacto assim que você não vai conseguir salvar os 4 anos. Então, assim, tem que pensar bem em quem vai votar, analisar com calma, participar do processo eleitoral e ver se as ideias realmente, os projetos são viáveis.